Fala galerinha, muito bom estar aqui com você para esse curso que nós vamos falar sobre como você aprende e pode escolher e analisar as melhores ações e oportunidades para o mercado de renda variável aqui na B3, nas ações brasileiras. É muito legal estar aqui, espero poder contribuir bastante com o conhecimento e que você consiga, ao final deste curso, conseguir efetivamente escolher aquelas ações que são baseadas no seu perfil, no seu estilo, fazer uma boa análise de tendência, fazer uma boa análise de mercado, sobretudo da tendência, para conseguir capturar bons movimentos de mercado e, evidentemente, refletir isso no seu portfólio e na rentabilidade do seu portfólio. Então vamos lá, deixa eu aqui abrir a apresentação. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui, afinal de contas, muitos de vocês não devem me conhecer, né? Meu nome é Rafael Figueiredo, o nomezinho já diz aqui, né? Eu sou sócio analista da Eleven Financial e eu estou aqui na Eleven há 5 anos, a gente completou 6 anos agora e eu comando a equipe de Fusion Análise e Trading aqui na Eleven, no qual a gente tem aqui a oportunidade de juntar a análise técnica com a análise fundamentalista, a análise técnica, inclusive, que a gente vai ver agora, né? E aqui é um pouco do meu currículo. Eu já trabalhei na Incap Corretora, já trabalhei na XP Investimentos, no qual eu já fui sócio. Hoje eu implemento, né, o método Fusion aqui na Eleven e também sou coordenador do Conselho Consultivo dos Analistas Técnicos da APMEC. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência no mercado, sempre passei por um mundo de corretoras e bancos e hoje estar na Eleven, para mim, é o meu ponto máximo de satisfação profissional, porque aqui a gente consegue democratizar absolutamente todas as informações e diminuir bastante a assimetria de informação entre a distância do que tem de empresa em relação aos investidores. Nós somos esse elo de ligação onde a gente faz a análise de todas as classes de ativos aqui na Eleven, a gente faz análise de câmbio, macroeconomia, microeconomia, das empresas, fundos, crédito privado, títulos do governo, a gente analisa absolutamente tudo para levar a você esta informação esmiuçada no detalhe de acordo com o seu perfil, com o seu jeito, com a sua forma de operar. Enquanto os investidores lá fora gritam invista, 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 aqui a gente fala antes de investir, conheça, conheça, conheça. A gente leva conhecimento para que as pessoas nunca mais percam esse conhecimento e assim a gente evolui com o mercado. E por falar em conhecimento, nós vamos aqui, então, portanto, tratar da escolha dos ativos e aprender, né, como escolher e analisar as ações a partir desses 4 conceitos aqui. Eu vou fazer uma correçãozinha agora sim, 1, 2, 3, esses 4 conceitos importantes que a gente tem. O primeiro conceito eu quero trazer a análise técnica, porque afinal de contas, ao trazer a análise técnica é uma forma que é bem simples. Todas as plataformas de análise técnica, de home broker que temos, estão disponíveis, né? Gráficos para você olhar de maneira gratuita na internet, você com muita facilidade. Então, antes de mais nada, antes da gente entender o conceito de escolher e analisar as ações, é importante entender uma escola muito importante, que é que eu uso com muita frequência, praticamente minha carreira inteira, para poder domar o movimento dos mercados e conseguir entender o futuro caminho dos preços, nem que seja dentro de uma lógica de maior probabilidade. Então, tá aqui. O conceito importante antes de a gente aprender a analisar a ação é o primeiro conceito da análise técnica e das suas definições. Afinal de contas, o que é a análise técnica? A análise técnica é o estudo do comportamento dos preços e de séries temporais, né? Eu costumo dizer que a análise técnica é aquela análise que ela é uma série de preços que se mantém no mesmo sentido por algum momento de mercado, por algum determinado período de mercado. E qual é o objetivo dela? O objetivo da análise técnica é que a gente possa conseguir, ao máximo, né, com máxima eficiência, determinar qual é a tendência de um ativo, né, um ativo financeiro, mas pode ser índice, pode ser ETF, pode ser qualquer indicador, né, rastreando o comportamento da oferta e da demanda. Porque se eu tenho um preço, né,
que ele vai oscilando ao longo do tempo. Então eu tenho a análise de fluxo, que é a própria definição da análise técnica, o estudo do comportamento desse preço ao longo do tempo. E se eu consigo entender que há um movimento de tendência acontecendo, eu consigo estudar, portanto, em tempo real, como está a demanda e a oferta daquele ativo ao longo do tempo. E, evidentemente, a gente sabe na escolinha básica, né, que quanto maior a oferta, o preço cai, quanto maior a demanda, o preço sobe. Então, nestas dinâmicas, a gente entende exatamente como tudo isso funciona. E por que, Rafi, a análise técnica? Né? Porque ela é capaz, né, de mostrar para a gente, ao mesmo tempo, dentro de um plano cartesiano, todas as movimentações com base na análise fundamentalista, a própria análise técnica em si, a análise gráfica e a tendência macroeconômica, do estudo macroeconômico. Né? Vamos aqui fazer um tratamento, né, em relação à questão da análise fundamentalista, uma outra análise extremamente importante nesse mercado, no qual a gente estuda com muito detalhe aqui na Eleven também. Aliás, o DNA de estudo das ações das empresas é com base na análise fundamentalista, que a gente usa valuation, a gente estuda todo o comportamento, a saúde financeira da companhia para poder entender se essa empresa está muito endividada, se ela não está, se ela vai fazer uma compra de outra empresa, como é que o comportamento, por exemplo, de uma compra de uma empresa com a outra pode refletir sobre esse setor, sobre essa companhia. Então, a análise fundamentalista trabalha a saúde e o valor da companhia, a chamada assimetria de informação, né? de gatilhos. Né? E quanto maior for a assimetria, maior pode ser a distância do valor atual em relação ao preço justo, que é tudo que o analista fundamentalista procura. Então, se o preço justo é 50 e o papel nesse exato momento, a empresa está valendo 30, de 30 a 50 talvez tenhamos uma oportunidade. E este fluxo de tendência ele também é capturado pela análise técnica, análise de fluxo, análise gráfica. Né? A análise gráfica por si, a gente tem comportamento, padrões, né? Comportamentos passados acabam refletindo em padrões e comportamentos futuros, que é muito comum não só nos gráficos, mas na nossa vida como um todo. Né? Geralmente, se alguém é esperado, né, que as pessoas que são mais assustadas, se você vai lá e dá um susto nessa pessoa, ela tem uma reação. Né? Padrões comuns do dia a dia, terminar um namoro, um relacionamento, acaba fazendo com que a gente fique mal, fique chateado, tem sempre uma parte do casal que está mais triste que o outro. São padrões corriqueiros e que se repetem ao longo de determinado momento da nossa vida e que a gente já consegue entender experiências passadas, como trazer isso para frente. Na análise técnica é exatamente a mesma coisa, né? Os mesmos movimentos, né? Determinados fortes quedas, recuperação, rompeu determinado ponto de nível de preço, e o que aconteceu quando rompeu 10 da última vez, né? Está rompendo 10 agora, deixa eu ver na última vez o que aconteceu. Isso acaba sendo um ponto importante. E, por fim, a análise macroeconômica ela é muito importante e relevante porque a tendência macroeconômica é aquela tendência que é impossível de manipular. E nos indicadores macro, né, a gente tem a condição de olhar como é que está a variação, por exemplo, do câmbio e o reflexo disso sobre o mercado, sobre as ações, sobre a economia brasileira, como é que está a inflação, né? Uma discussão de inflação, quanto mais alta a inflação, isso pode ser detrator de crescimento econômico, uma discussão de PIB, qual é a variação de PIB, o PIB vai ser mais forte ou mais fraco esse ano? E ano que vem, como funciona? Então, esta avaliação de atividade reflete em expectativas futuras, que consequentemente serão revertidas e movimentadas sobre o preço, e a análise técnica também vai conseguir capturar esses movimentos, né? Principalmente em dias de reunião de Copom, onde são definidos a taxa de juros básica da nossa economia, a taxa Selic, em dias que sai, por exemplo, o IPCA, como é que está a inflação, atividade industrial, vendas no varejo, dados de confiança, indicadores antecedentes de atividade, tudo isso são dados que promovem expectativas futuras e que geram mais demanda sobre o preço, ou oferta, não sei, depende do dado, e que esta oscilação será capturada
pela análise técnica. Portanto, por que eu uso a análise técnica? Porque ela é a única análise capaz de capturar todos esses movimentos em um só conjunto, porque, né, eles andando numa direção única acabam sinalizando uma expectativa de consenso de mercado. Se 50% mais um das pessoas resolverem comprar, o preço sobe, né? Então a gente tende essa dinâmica com uma análise técnica, um bom momento aí para ser estudado. Bom, mas se a gente está falando de análise técnica, muito eu já falei, por exemplo, de tendência. Afinal de contas, a tendência é a coisa mais importante da análise técnica. Se a gente está olhando o fluxo dentro de um plano cartesiano, a tendência, conforme ela for evoluindo, vai trazendo, vai refletindo ou servindo como um conjunto de fotos para formar um grande filme, que é a grande tendência de mercado, né? E como é que a gente avalia a tendência, né? É uma movimentação de preços de forma contínua, na mesma direção, né? Quando estiver na mesma direção, melhor, né? E como a gente consegue identificá-la, né? Como é que a gente consegue identificar essa tendência, né? Identificamos uma tendência através da formação dos topos e fundos em um gráfico, né? Então, se a gente tem lá topos e fundos ascendentes, essa tendência é de alta. Se a gente tem topos e fundos descendentes, essa tendência ela é de baixa, tá? Então tá aqui a forma como a gente consegue identificá-las, né? Então topos e fundos ascendentes, tendência de alta, topos e fundos descendentes, nós temos uma tendência de baixa. E a formação irregular entre os topos e fundos indica para a gente que a gente está numa fase de indefinição, congestão ou consolidação. Tudo isso é a mesma coisa. Você abrir um relatório qualquer aí de análise técnica e ver a expressão consolidação, indefinição ou congestão, nós estamos falando da mesma coisa. Eu adoro mostrar aqui, quando eu estou falando desse exemplo, o que é a análise técnica com base na tendência. Eu vou mostrar daqui a pouquinho exemplos de tendência de alta e tendência de baixa, mas eu gosto de fazer uma comparação, né, com o surfista, né? O surfista é um verdadeiro rastreador de tendência. Primeiro de tudo, você já viu alguém surfar uma tendência, ou melhor dizendo, uma onda da forma contrária da onda? Quer dizer, a onda está vindo para cá, o cara surfa para lá. É impossível, né? O bom surfista é aquele que sabe se posicionar certinho ali no mar, para que quando a onda venha, ele, no menor esforço, consiga fazer o drop, né, que é descer a onda, e usar a onda o máximo que ele conseguir, de preferência fazer com que essa onda leve ele até a areia. A mesma forma a gente usa a análise de tendência para a análise técnica. Quando a gente identifica uma tendência de alta, o legal é a gente ficar comprado e acompanhar essa tendência e usar tudo dela o máximo que a gente puder até o final, né? Fácil falar, difícil fazer, mas é uma condição muito importante. Então, sempre quando eu falo de tendência, eu gosto de falar da análise desses surfistas aqui. Vamos falar então dos exemplos aqui. Olha, aqui tem uma tendência de alta bonitinha, né? Por que tendência de alta? Olha lá, topos e fundos ascendentes, né? Os gráficos aqui está gráfico de candle, né? Então, barras escuras significa queda e barras vazadas por cor significa alta, né? Então, ele repara que ele vai fazendo topos e fundos ascendentes, indicando uma tendência de alta que saiu aqui do de 20 e hoje está custando 60,37. E como é que é a tendência de baixa? Está aqui, ó, zigue-zagues descendentes, né? Por mais que a gente tenha correções pelo caminho, né? Aqui é uma correção. Sai daqui, veio para cá, subiu, mas ele cai. Daqui veio para cá, aqui subiu, mas cai. A mesma coisa aqui. Aqui também, bastante, né? Cai e assim vai indo. Então, nós temos zigue-zagues descendentes caracterizando um movimento de queda para o mercado. Então, a gente não pode perder o conceito aqui das coisas, né? O que eu quero mostrar aqui, tá? Para você é como a gente pode aprender a escolher, né? Como a gente aprende a escolher e analisar ações. Esse é o aprendizado que eu quero levar aqui. Mas, evidentemente, a gente precisa conhecer a análise técnica, porque ela é uma forma de analisar. E agora eu vou mostrar alguns conceitos importantes que vão trazer a forma de você escolher as ações.
Porque, veja, vamos supor que você tem uma missão. Você ganhou um cartão de crédito e fala assim, olha, vai lá no shopping e compra uma calça jeans. Né? Bom, aí você vai no shopping e pergunta, onde é que é o setor aqui de vestuário do shopping? Você, é aqui. No caso, vamos separar aqui, só para eu estou me lembrando de um shopping que tem lá no Chile, inclusive, que roupas masculinas é um andar inteiro e roupas femininas é um outro andar inteiro. É diferente. Inclusive de lojas da mesma marca. Olha que incrível. Mas enfim, você tem a missão e vai nesse shopping. Aí você pergunta, onde é que é o andar de roupa masculina que eu quero comprar uma calça jeans? O cara, o andar tal. Aí você vai lá. Bom, aí você vai para o floor, vai para o andar, e aí você vê que tem infinitas calças jeans para você. Qual é a melhor, né? Qual é a melhor calça, que é aquela que vai servir, que você fica bacana, que acerte com uma outra blusa, camisa, né, com um sapato e um cinto, etc. Então, você tem infinitas possibilidades. Por que eu disse que a análise técnica e expliquei ela aqui o que é e como é? Porque você, através de qualquer gráfico, consegue avaliar a evolução da tendência e o conceito principal de análise técnica para tentar descobrir o futuro caminho dos preços dentro de uma lógica de maior probabilidade e controle de risco. Então, com esse conceito, agora eu quero trazer um outro conceito que é de um indicador que você pode fazer aí na sua calculadora, no seu Excel ou nas próprias plataformas de análise técnica, que é um conceito que ele é advindo da análise técnica, mas que faz com que você consiga, de maneira bem básica, bem simples, escolher aquelas que estão mais cotadas, né? Como no exemplo da calça jeans, é você entrar num shopping, ir para o andar certo e conseguir bater o olho em 2, 3 lojas que as calças estão extremamente atrativas do ponto de vista da compra, tá? E que conceito é esse? Esse é o conceito que eu gosto de chamar aqui, que é o conceito de força relativa, FR, né? Do força relativa. E por que eu chamo do e não da? Do, porque ele é um indicador de mercado, né? Força relativa é o indicador chamado força relativa. Vamos entender esse cara para depois a gente aprender como a gente escolhe as ações. O que é o força relativa, né? Força relativa é uma forma de medir a força de uma tendência de um ativo, comparando com outro ativo ou o próprio mercado. Isso é, algum índice. Toda vez que vocês ouvirem falar no indicador chamado força relativa no mercado, significa que você está comparando, está fazendo uma comparação relativa entre um ativo com outro, ou um setor contra um ativo, ou um setor em relação a outro setor, ou um setor contra o Ibovespa, sempre comparações relativas. E fazer comparações relativas é preciso que você tenha alguma ordem de grandeza, para não ficar uma coisa meio comparar, que vocês já ouviram, laranja com banana. São frutas completamente diferentes, né? Você pode comparar laranja com laranja e banana com banana. Então, o conceito de força relativa ajuda muito nesse modelo. Vamos entender, então, como é que ele funciona aqui. Aí eu trouxe esse desenho aqui para ficar mais fácil, né? São 3 principais ativos de mercado que a gente sempre analisa. Primeiro tem o senhor mercado, que é o mercado como um todo, onde certamente ele vai refletir no comportamento das ações, e o mercado também reflete o comportamento, dos setores, né? E ele também reflete o comportamento das ações. E, evidentemente, o comportamento dos setores com o comportamento das ações é quase que uma simbiose, porque o movimento de uma ação, certamente, ele reflete no setor e vice-versa, tá? Então, como é que a gente faz uma comparação relativa para aí sim escolher aquela ação, aquele setor ou aquele mercado que está com uma boa condição para que a gente efetue uma compra ou uma venda? A gente faz o seguinte, a gente usa o conceito de força relativa, o FR. A gente pega, por exemplo, uma ação da Vale
e divide ela pelo Ibovespa. E é aqui que eu falei, você pega seu HP, seu Excel, sua plataforma de análise técnica, qualquer coisa nesse sentido para fazer essa conta. Você pega o último preço da Vale e divide pelo último, né, o preço do Ibovespa. Quando você divide um pelo outro, você está encontrando a performance relativa da Vale sobre o principal benchmark, que é o chamado Ibovespa, né? Você também pode fazer uma comparação relativa setorial da Vale, ou seja, você pega a Vale e divide o preço da Vale pelo setor de materiais básicos, que é o setor onde tem as ações da Vale, né? Lembrando a todos que o setor de IMAT, né, o setor de materiais básicos, definido pela B3, no qual tem lá os ativos que só compõem commodities metálicas e papel celulose, né? Então lá tem Klabin, Suzano, Gerdau, Goal, Uzi Minas, Vale, né? Esses ativos como um todo. Então, se você quer saber como é que está a Vale em relação ao grande mercado, você divide a Vale pelo Ibovespa. Se você quer saber como é que está a Vale em relação ao próprio setor, você divide a Vale pelo setor de materiais básicos, né? E você tem uma outra forma também de avaliar como é que está o setor em relação ao Ibovespa, no qual você divide o setor de materiais básicos sobre o Ibovespa. Então, repara que a performance relativa ou força relativa é sempre uma divisão de um contra o outro. E por que eu trago essa divisão? Porque, veja, se eu quero comparar a Vale, eu vou mostrar um gráfico que vai ficar bem legal esse exemplo para vocês daqui a pouquinho, o próximo slide. Mas se eu quero comparar a Vale em relação ao próprio índice Bovespa, significa, então, que é o seguinte, se a Vale dividido pelo Ibovespa, se a Vale sobe muito mais do que o Ibovespa, que também sobe, a razão, ou seja, o resultado dessa divisão, ela vai subir. Concorda comigo? Né? A Vale está no numerador, o Ibovespa está no denominador. Se a gente tem um maior número e mais rápido, uma velocidade maior na Vale, que está no numerador, o resultado dessa divisão, dessa razão, que a gente pode chamar também de ratio, ele vai ser cada vez maior. E quanto maior essa linha, significa que a maior é a performance relativa da Vale em relação ao próprio setor, tá? Que é exatamente isso que a gente está mostrando aqui. Vou colocar aqui um exemplo mais prático para que fique compreendido 100% aqui. Olha, exemplo prático do força relativa. E é isso que mostra aqui para a gente a condição, né, de como encontrar. Olha só. Aqui está o gráfico de Braskem, que ele começou aqui por volta dos 20, tá? E hoje ele está em 31,45. É o preço da Braskem. É o que eu estou dando um caso, né, passado de mercado, né? Vamos supor que você foi lá e comprou Braskem aqui, tá? Aí passa 2016, passa 2017, 2018, 2019, um pouquinho de 2020, e aí você comprou por aqui, por volta, sei lá, de 16, 17, não lembro qual é o preço aqui, mas é por aqui, né, abaixo de 20, e percebe que passado aqui esses anos, ele está em 31,45. Aí você olha e fala assim, caramba, estou ganhando dinheiro, né? A operação deu bom, porque eu comprei aqui embaixo, né, 16, 15, e hoje está em 31,45, está dando bom. Pois é, mas vamos pegar a Braskem e dividir pelo Ibovespa para ver como é que foi a performance de Braskem relacionada ao Ibovespa. E aí a gente percebe que, mesmo tendo comprado aqui e vendido aqui, ou seja, com um preço mais caro, olha que a performance relativa ela permaneceu exatamente a mesma. De fato, daqui foi subindo a melhor performance relativa, ou seja, o resultado aqui, enquanto chegou até aqui, Braskem estava subindo mais do que o Ibovespa, por isso que essa razão aqui ela foi positiva, né? Mas repara que depois, quando o Braskem fez esse topo e começou a cair um pouquinho mais, a performance relativa da Braskem em relação ao Ibovespa, ela foi caindo, ao ponto de estar praticamente a mesma coisa. Então, mesmo que você comprado aqui e tenha vendido aqui, neste período está ineficiente, porque você não conseguiu ter uma performance além do índice Bovespa. Para ter eficiência e trabalhar em alta performance, você tem que estar sempre comprado em alguma coisa que sobe. Quando o Ibovespa sobe,
o seu papel sobe mais. E se você e o papel, quando você está comprado e o Ibovespa cai, o teu papel tem que cair menos. Isso é ter eficiência. Então, mesmo que você comprou aqui 16 e está ganhando dinheiro porque ele está acima do seu preço de compra, ele está ineficiente, porque a performance do índice Ibovespa foi tão boa quanto ao ponto de você estar mais ou menos no mesmo nível. Por isso que a gente usa esse gráfico aqui de linha, que nada mais é que dividir Braskem por Ibovespa. Então foi ineficiente. Agora vamos dar outro gráfico aqui. Ó. Vamos olhar esse cara daqui, olha que legal. PetroRio, esse exemplo, tá? Aí olha que interessante, PetroRio aqui, ó. Ele estava muito bacana, tá? Subiu, ele estava aqui em R$1, hoje ele está em 46, né? Hoje é que eu digo no exemplo aqui, tá? R$1 em 46, nossa, explodiu. Mas peraí, deixa eu ver em relação ao Ibovespa. Aí você divide PetroRio pelo Ibovespa, olha como é que a reta foi subindo, e portanto a performance relativa foi maravilhosa. Esse sim você teve uma super, ultra, mega eficiência. Aí você está dizendo assim, filho, mas aí o que você está dizendo é um papel que saiu de 1 e foi lá para 46, é uma puta performance relativa, uma mega tendência de alta, lindo, maravilhoso, e aí não compõe, né? Bom, tudo bem, vamos lá, vamos olhar outros ativos também. Esse aqui também, no meu período, ele saiu aqui de 10, 11, 12, subiu pra caramba, mas repara que em determinado momento, a partir aqui do iníciozinho de 2019, performance relativa cai, ao ponto de colocar aqui no mesmo nível. Então, daqui para cá, você está sendo eficiente. Mas mesmo comprado daqui para cá, já não é tão eficiente, porque a performance do índice Bovespa, ela já está muito além do que do Itaú. Esse gráfico aqui é do Itaú. Então, eu não sei se vocês já captaram no ar, né? Peraí, aqui. Eu não sei se vocês já captaram no ar a ideia, né? Que o indicador do força relativa, ele é um indicador para literalmente escolher as melhores ações que estão tendo a melhor performance relativa frente ao principal benchmark. No nosso caso aqui, a gente usa como Ibovespa. Uma situação bem bacana e bem relevante para o mercado. Tá? O força relativa ele é tão importante que eu lhe dou aqui três motivos importantíssimos para você usar o força relativa na sua forma de escolher e analisar as melhores ações. A primeira delas é que, ele é muito combinado com padrões gráficos, né? Lembra no início da nossa apresentação que comportamentos passados podem se refletir em comportamentos futuros, né? Não que vão se repetir exatamente, mas rima. Compara, as pessoas têm a mesma ansiedade que tiveram em movimentos anteriores, é quase que um movimento psicológico, né? Então, aqui é um padrão que é técnico, que a gente chama de ombro, cabeça e ombro, muito comum da análise técnica, que tende a reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E aí, quando você vê um padrão desse sendo rompido e faz a performance relativa e vê que ele também está rompendo da mesma maneira como o próprio gráfico de preço está rompendo, efetivamente você tem aqui boas condições, digamos, técnicas, né, de que a gente possa usufruir desse movimento e caracterizar uma boa escolha. Então, esse é um dos motivos, né? O segundo motivo é que ele ajuda no stock picking, que é o foco central aqui da nossa discussão, né? Eu vou no finalzinho colocar um checklist para você acompanhar e conseguir ter a condição de ser essa pessoa que escolhe as melhores ações, mas usar o força relativa de todos os papéis do índice Bovespa, e acredite, eu faço isso no Excel. O que eu faço? De Ambev, letra A até a letra Z, de todas as ações que estão lá na carteira teórica do Ibovespa, né? Então eu boto lá Ambev dividido pelo Ibovespa, Banco do Brasil dividido pelo Ibovespa, CSN dividido pelo Ibovespa, Dasa dividido pelo Ibovespa, né? Ferbasa dividido pelo Ibovespa, ABCDFG, Gerdau dividido pelo Ibovespa, e assim vai indo, entendeu? E aí, quem está com uma razão subindo, essa linha subindo, já é do maior para o menor, já temos aí escolhas de melhor performance. E aquelas que estão saindo do lado negativo e indo para o lado positivo,
acabam trazendo aí uma boa combinação. E quando eu faço isso que eu acabei de falar, combinando com os setores na sequência, a gente consegue aí ter um bom exercício de mercado. E o terceiro motivo ele serve como um barômetro, um medidor de força, de intensidade. Aqui, neste caso, eu estou comparando a linha azul, que é o próprio índice Bovespa, e a linha verde, que é o índice de Small Caps, que é um outro índice importante da B3. Quando eu divido o índice de Small Caps, ou seja, aqui eu estou fazendo índice contra índice. Quando eu divido o índice de Small Caps dividido pelo índice Bovespa, quando eu faço essa divisão um pelo outro, significa que quanto maior for essa razão, maior também é a performance relativa dos índices de Small Caps frente ao principal índice da B3, que é o índice Bovespa. E qual é a conclusão que a gente chega nisso? As Small Caps, né, como a gente diz aqui, são empresas de um porte menor na Bolsa. E por ter um porte menor, não necessariamente são acompanhadas pelos grandes investidores, porque geralmente, nem todas, mas geralmente elas não têm uma liquidez branda, forte, intensa, grande, como, por exemplo, tem a Vale, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, que tem liquidez plena, né? Você tem hoje 10 milhões de reais para comprar de Vale, Petrobras, Itaú, Gerdau, Goal, Bradesco. Rapidamente você consegue negociar isso. Agora, vai negociar 10 milhões de reais, por exemplo, em Randon, né? É mais difícil. E é um papel que faz parte da carteira teórica dos Small Caps e também faz parte do índice Bovespa. Então, ele é mais difícil. Então, quando você vê uma performance relativa dos índices Small Caps mais forte, mais intensa em relação, né, ao Ibovespa, significa que os investidores estão começando a comprar e ter melhores perspectivas sobre a economia, sobre o mercado, sobre o futuro caminho dos preços mais intensamente, ou seja, ter uma percepção melhor ao ponto deles começarem a comprar small caps para depois fomentar e comprar o resto do seu portfólio nas de grande liquidez, que são as blue chips. Isso serve tanto de uma reversão de um mercado de baixa para alta como de alta para baixa. Então, o mercado já subiu demais e o índice de small caps começa a ter performance relativa pior do que o índice Bovespa por um espaço de tempo grande, isso diminui a intensidade e pode trazer para frente uma perspectiva de reversão de mercado, tanto para baixo para alto, alto para baixo. Então, usar o força relativa entre mercados também serve como um bom ponto de barômetro aí importante para o movimento. Então, por fim, já dei aqui um pouco de dicas, já chegando aqui já na parte final da nossa apresentação, através da formação de força relativa, né? Escolher e analisar ações é sempre participar, pegar de um todo para o menor, né? Então, eu sempre recomendo, e isso você pode fazer, aqui o meu já está pronto, mas você pode fazer em qualquer plataforma de análise, no seu Excel ou na sua própria calculadora, tá? É muito simples, é uma conta de dividir. Você pega o IFNC, que é o setor financeiro da B3, e divide pelo Ibovespa, você vai encontrar esse indicador. Há uma pequena pausa aqui para explicar, né, que o número aqui pouco importa, não é relevante. Você vê que em nenhum momento eu falei do resultado em si. O que a gente quer é a tendência desses movimentos, né? Então, a escala, né, o número da escala da razão, de pouco importa, tá? Eu quero capturar a evolução ao longo do tempo, tá? Então, você pega o IFNC, que é o setor financeiro, pega o setor de consumo, que é o ICOM, pega o setor imobiliário, que é o IMOB, pega o setor de utilidade pública, que é o útil, e pega o setor de energia elétrica e principalmente o setor de materiais básicos aqui. Tem também um outro setor chamado setor industrial, que é o INDX. Só que esse setor, ele tem muito overlap, né? O que é isso? Tem muito papel do setor industrial que faz parte do setor de consumo e faz parte do setor de materiais básicos. Então, na verdade,
Geralmente, quando o setor de consumo, varejo explode, o INTX vai na cola da rabiola. A mesma coisa com o setor de materiais básicos, então acaba não tendo uma relação muito boa, tá? Você pode fazer esse teste aí para comprovar, mas o resultado é esse, tá? E o setor de materiais básicos é aqueles ligados a commodities. Repara que todos eles, eu mostro aqui a linha aqui embaixo, e como a gente pode perceber, o setor financeiro nesse momento é o setor com a pior performance relativa, porque repara que desde então ele vem caindo aqui. E o setor de melhor performance relativa tem sido utilidade pública e energia elétrica. Tá vendo? Porque eles vêm subindo a performance relativa, ó, daqui para cá, daqui para cá. Aqui o setor de materiais básicos ele subiu também, mas caiu um pouquinho, continua querendo subir, mas esses aqui estão perto das suas máximas. A mesma coisa do setor de materiais básicos aconteceu com o consumo, né? Ele também vem subindo, uma boa performance, né? Então, o setor imobiliário praticamente a mesma coisa, arrefeceu um pouquinho aqui, mas tudo bem. Em outras palavras, neste exato momento, quando a gente quiser, se esse aqui foi o pregão de hoje, por exemplo, onde seriam os setores que a gente vai fazer as melhores escolhas dos ativos? Está aqui. Nós vamos escolher setor de utilidade pública e energia elétrica, porque eles têm tido a melhor performance relativa. Tá? Então, por isso que a análise técnica é importante para a gente fazer a avaliação da tendência, e a partir da avaliação da tendência dos seus topos e fundos ascendentes ou descendentes, a gente traz a performance relativa para entender qual era a melhor performance, qual era o melhor gráfico, né? Basicamente é o seguinte, você está vendo ali a previsão do tempo e está querendo escolher qual é o melhor pico para surfar, né? É em Pearl, é na Austrália, é na Califórnia, é aqui no Brasil, né? Aonde é? É aquele que tem a melhor performance relativa, digamos assim, trazendo para o linguajar do surf, tá? E aí trazendo aqui algumas questões que você deve levar com você na hora de fazer a escolha dos melhores ativos de força relativa, né? Analisar perfil e risco dentro da escolha de ação é importantíssimo. Adequar esse perfil e risco a você, né? Primeiro de tudo, olhar a configuração do gráfico. Está em tendência de alta? Está em tendência de baixa? Está com uma boa evolução de performance relativa ou não? É a primeira questão importantíssima para você conseguir fazer uma boa análise e escolher ações. Né? Escolher, agora sim. E ações. Configuração do indicador do força relativa, né? Que é exatamente o exemplo anterior. Sempre operar na tendência, né? Com a mesma direção da tendência. Sempre, né? É o exemplo do surfista, né? Jamais opere contra a tendência. Até porque é você querer segurar uma tsunami com uma caneca. Você não vai conseguir. Então, entenda sempre que é importante você evoluir a favor da tendência, tá? Operando, portanto, junto com o fluxo. Opere com base na defesa e nunca no ataque, ou seja, sempre prevendo aonde é que a coisa vai dar errado para você sair logo, nunca pensando naquela coisa maravilhosa do lucro exorbitante, né? Sempre naquela condição, se der errado, o que eu faço? Né? Proteger risco, proteger o patrimônio, colocar stop acaba sendo fundamental e que tem a ver com esse outro ponto aqui, que é o risco-retorno favorável, né? Acredite, tem pessoas que esquecem disso, né? Só pensam no retorno e esquecem risco. E aí, quando vão avaliar, o risco é muito maior do que o retorno, e aí você acaba tendo uma matemática negativa, perdedora. E uma disciplina, né? Uma disciplina que seja favorável aos movimentos, né? E a disciplina muito vem do seu viés psicológico, das condições, da forma como você estuda. Tudo isso é importante. Disciplina é para tudo na vida, né? Se você resolve estudar, você tem a disciplina de estudar. Se você quer emagrecer, você tem a disciplina de comer regularmente, comida saudável. Disciplina é para tudo, e para finanças, para escolha de ações, para analisar um bom gráfico, pegar a performance relativa e fazer essas escolhas, essa pescaria dos melhores ativos utilizando o conceito de força relativa e avaliação de tendência com base na análise técnica, exige uma disciplina tão importante quanto a disciplina de carreiras de um médico, de um advogado, de um policial, de um bombeiro, tudo. E a disciplina acaba se colocando num ponto importantíssimo aqui,
Então são esses tá é dessa forma que a gente faz as escolhas, é isso que eu coloco no meu modelo. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Tá aqui o meu contato, o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, me mandar e-mail à vontade. Quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Eleven, tá aqui o nosso e-mail da Eleven. Foi um prazerzaço estar com você aqui, fazendo essa aula de escolha de melhores, utilizando o conceito de força relativa e análise de tendência das ações. E eu espero imensamente que você tenha aproveitado. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de me mandar um e-mail. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade, num próximo eventual vídeo. Até lá. Tchau.